Nosso estudo de hoje está na primeira carta de João, capítulo 4. Queremos hoje tomar posse desta palavra maravilhosa de Deus que nos diz: se permanecemos no amor, permanecemos em Deus e Ele permanece em nós. E tomando posse dessa certeza, dessa promessa maravilhosa de que Ele está no nosso meio, que está começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom estarmos juntos em mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Queremos nos debruçar sobre esta palavra e tirar dela aquilo que é o sustento, o alimento necessário para a nossa caminhada de fé. Vamos pedir agora, já no início do nosso estudo, rezando, vamos clamar, pedir o auxílio daquela que guardou dentro de si todas as palavras de Deus dirigidas a ela no seu coração. Recorramos à Virgem Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então comecemos o nosso estudo sobre a proteção de Maria. 1 João capítulo 4. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Aqui já no início da carta, desse capítulo 4, já temos uma ordem aqui no versículo 1, com a cor vermelha. Não acrediteis em qualquer espírito, primeira ordem. Segunda, examinai os espíritos para ver se são de Deus. Então esta é uma ordem muito importante para nós. Preciso examinar. Não podemos acreditar em qualquer espírito. Versículo 2. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo, que veio na carne. Aqui já no versículo 2, eu quero perguntar ao nosso biblista, Denis Duarte, porque ele fala que o São João fala de critério. Então já quero perguntar, Denis, qual é o critério de discernimento que nós temos que ter para saber se uma inspiração de fato ela vem de Deus ou não vem de Deus? Tenho certeza que essa resposta vai ajudar muitas pessoas que estão acompanhando o estudo da palavra. Responde para nós, por favor, Denis. Para entendermos a abertura do capítulo 4 da primeira carta de São João, nós precisamos lembrar aí do contexto em que essa carta foi escrita. Havia uma divisão interna na comunidade. Um grupo, apesar de fazer parte da comunidade cristã, este grupo não acreditava na divindade de Jesus. Por isso aí nesse texto nós temos também uma divisão. De um lado, aqueles que eram inspirados por Deus, pois acreditavam que Jesus é Deus e veio para nos salvar. E de outro lado, um outro grupo inspirado pelo anticristo, pois não acreditavam na divindade de Jesus. Dessa forma é possível, através desse texto, tentarmos compreender como é que nós podemos saber se uma inspiração vem ou não de Deus. E aí eu vou te dar uma dica, tríplice dica aí para você, tá? Primeiro, bom senso. Discernimento natural. Primeiro eu preciso saber naturalmente, com a consciência que Deus me deu, se aquilo é uma orientação de Deus, uma inspiração de Deus ou não. Um exemplo simples. Eu não preciso fazer aí um retiro de 3 dias, uma novena, rezar um rosário, para saber se fumar é bom ou ruim. Nós sabemos naturalmente que o cigarro mata a criatura. Então se você está pensando, eu começo a fumar ou não? Não comece, o discernimento natural já te diz isso. Mas além do discernimento natural, numa segunda etapa, nós temos o discernimento doutrinário, que é o que acontece aí na primeira carta de São João. O discernimento doutrinário é o seguinte: essa inspiração que eu tenho, ela está de acordo com a orientação da igreja? Está de acordo com a doutrina da igreja? Porque se não está de acordo com a igreja, não está de acordo com Deus. Veja bem, primeiro discernimento natural, depois discernimento doutrinário. E aí sim, passados essas duas etapas anteriores, eu chego no discernimento espiritual. Para saber se essa inspiração vem de Deus, uma boa indicação, e talvez a primeira delas, é saber se essa inspiração me traz paz.
porque onde Deus está, aí a paz habita. Por isso, resumindo para você, discernimento natural, discernimento doutrinário e discernimento espiritual, sobretudo através da paz que só Deus pode dar ao nosso coração. Obrigado, Denis, pela sua resposta. Interessante, né? Perceber isso, ter essa consciência de que há uma inspiração que ela é natural, mas também há a inspiração que é doutrinária, e essa paz que fala no nosso coração, né? Aquilo que nos produz a paz. Gostei muito dessa resposta. Fica aí, então fica a dica, né, para você, né? Agora, como saber, né, se essa inspiração vem ou não de Deus, como ter esse discernimento. Vamos prosseguir, versículo 3. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus, é do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo, pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Olha só que princípio eterno maravilhoso aqui no versículo 4, né? Está em nós, eu anoto aqui com a cor azul, filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo, pois em vós está quem é maior, Deus é maior. Tem até uma canção do Diácono Nelson que diz, Deus é mais, né? Maior que tudo, maior que todos. E está em nós quem é maior do que aquele que está no mundo. Versículo 5, eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvido. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto, distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aqui, versículo 7, temos uma ordem. Anota aqui com a cor vermelha. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Essa é a ordem, amemo-nos uns aos outros. Versículo 8, quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Esta frase que resume toda a Sagrada Escritura, Deus é amor, é um princípio eterno, né? E aqui isso não muda, não tem como alterar. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Então quem ama conhece a Deus, esse Deus é amor. Versículo 9, foi assim que o amor se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor, versículo 10. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Aqui nos versículos 9 e 10 temos uma promessa, ou melhor, umas promessas belíssimas de Deus para nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, versículo 9, né? O amor de Deus se manifestou entre nós, e esse Filho foi enviado ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. E no versículo 10, outra promessa, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou por primeiro, tomou a iniciativa e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Olha, essas promessas, duas promessas aqui maravilhosas para nós, versículo 9 e 10. Versículo 11, caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Versículo 11 é uma ordem. Se Deus nos amou assim, nós também devemos, é o dever, é a ordem, amar-nos uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu do seu Espírito. Aqui, versículos 12 e 13, temos promessas de Deus, que eu anoto com a cor verde. Se amamos uns aos outros, se nos amamos uns aos outros, primeira promessa, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. E a segunda promessa está no versículo 13 aqui. Ele nos deu do seu Espírito, Espírito Santo, a promessa do Pai. Versículo 14, e nós vimos e damos testemunho, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós cremos e conhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Aqui, versículos 15 e 16, temos princípios eternos, que eu anoto com a cor azul. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele
e ele em Deus. É assim que funciona no reino de Deus. E no versículo 16, isso que tocou o meu coração, essa passagem tocou profundamente. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. É um princípio eterno, é assim que funciona. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Isso me tocou muito. Versículo 17. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Princípio eterno. Amamos, é assim que funciona no reino. Amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Outro princípio eterno. Lei que rege no reino, isso não muda. Não podemos dizer que amamos o irmão e não amar a Deus, mas também o contrário. Não podemos dizer que não poderá amar a Deus. Se não ama o irmão, não ama a Deus. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E por fim, versículo 21, este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui está muito fácil, versículo 21 é uma ordem. Este é o mandamento, é a ordem que recebemos de Deus. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui eu estudo muitos princípios eternos, muitas promessas, muitas ordens, graças a Deus. Eu vou ficar aqui anotando esse versículo que mais me chamou a atenção. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Vou ficar aqui fazendo as minhas anotações. Você anota daí, tá bom? Me despeço de você. Até o próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. Deus te abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!